Vamos lá, turma. No vídeo de hoje eu quero desmistificar alguns comentários que eu recebi nas últimas semanas nas minhas redes sociais, falando que consórcio é só sobre sorte, que não tem outra forma. E peraí, gente, não é por aí não. Tá vendo minha voz? Eu tô todo gripado hoje, eu tô com dor de cabeça, mas tem coisas que não podem esperar. E eu tô aqui pra falar um pouquinho disso com você. Vamos lá, olha só. A verdade é que sim, tem gente que é sorteado, mas honestamente 99% das pessoas não fazem um consórcio pensando no sorteio. É o famoso, se der na sorte, melhor ainda. Aí, meu amigo, tira sua roupa e vai pro centro da sua cidade. Pode comemorar, porque o planejamento que você fez ficou ainda melhor. Mas, veja bem, você não faz um planejamento financeiro da sua vida contando com a sorte. Você vai ter cenários, se der certo, ótimo, mas eu, pelo menos na minha vida, eu tento colocar o pior cenário possível. Se no pior cenário possível a coisa der certo e ainda assim for boa, aí sim eu faço. Concorda comigo? Vamos falar um pouquinho disso. E eu não quero aqui, tem muita gente que vai dar um ar de, poxa, mas você vai ter que dar um lance gigantesco. Lógico, aí facilita, mas faz sentido você dar um lance de 80%, 90%? Eu acho que não, e é um pouco disso que eu quero falar com vocês hoje, pra gente tentar dar um pouco mais de termos reais, da vida real, e não de uma ilusão de dar um lance de 80% ou esperar a sorte para ser contemplado. Vamos lá, o maior erro de quem fala de consórcio e quem entra num consórcio muitas vezes sem saber o que está fazendo, é achar que é só esperar. Ele fica lá sentadinho no sofá dele e passa meses e passa anos e a coisa vai evoluindo e nada da cota dele ser contemplado. Deixa eu abrir um parênteses aqui, tem gente que faz isso intencionalmente, aí tudo bem, ele está fazendo como uma reserva para ele pro futuro, uma poupança forçada, ok. Estou muito no cenário de que a pessoa quer ser contemplada num prazo mais razoável e ela talvez não tenha se preparado para isso. Mas veja, as pessoas que são contempladas efetivamente, elas seguem estratégias que a maioria delas, do público geral, nem conhece. E é disso que eu quero falar aqui hoje, porque é o tipo de conhecimento que tem que ser democratizado, é um acesso que a gente tem que mostrar para as pessoas, justamente para a gente fazer um sistema de consórcio melhor. As estratégias que aumentam a contemplação, elas vão depender muito das pessoas, da condição financeira de cada uma dessas pessoas e também do grupo de consórcio que ela está entrando. Mas sem entrar em um caso específico, com certeza dá pra gente traçar alguns cenários e mostrar pra você. E é nesse vídeo de hoje exatamente isso que a gente vai fazer. Eu quero mostrar 7 formas que você tem de ser contemplado um pouco mais rápido, de se planejar, de gerenciar a sua expectativa, de fazer o seu plano para esse processo dar certo. Eu preciso da sua atenção aqui. Uma delas, ou algumas delas, você pode aplicar imediatamente. Você tá aí olhando um consórcio, tá começando a pesquisar, você caiu aqui nesse canal, você vai dar seu like, viu? Vai dar, porque vai valer a pena esse conteúdo pra você e você vai me agradecer no final. Mas certamente esse vídeo, esse conteúdo é pra você, tá? E olha só, a última é uma das mais importantes, porque ela muda completamente a forma como você vê o consórcio. Ganhei você? Fica comigo, vamos falar disso aqui agora. Bom, forma 1, entra em um grupo em andamento. Se você quer ser contemplado mais rápido ou com um pouco mais de previsibilidade, entre em um grupo em andamento. Vamos lá, nem todo mundo sabe disso, porque normalmente quando você vai a uma representação, ao seu gerente do banco ou a alguém que mexe com consórcio, o cara não vai te oferecer, não vai te apresentar todo o menu de opções que ele tem. Ele já vai, em tese, te mostrar a melhor opção para você. Talvez não seja a melhor opção para você. Saiba disso, pelo amor de Deus. Mas é a forma como o mercado trabalha. Então você tem que antecipar determinadas perguntas que não dá para contar que o seu vendedor, o seu representante vai falar para você. É por isso que você está aqui, para você aprender isso. E eu vou te ensinar agora. Vamos lá. Em grupos mais antigos, muitos participantes já estão contemplados. Tá? O início de um grupo, ele é terra de cego, assim, é loucura. Tá, gente? É loucura completa, porque você não sabe pra onde você tá indo. Vai ter gente que vai entrando dando 80% de lance. Vai ter gente que tá entrando dando 30% de chance achando que tá sendo contemplada. Não vai dar certo.
tá? Precisa de um guia, precisa de alguém para caminhar com você nisso daí. O grupo em andamento, ele já passou por essa fase dos clientes desalinhados, dos clientes que não têm absolutamente nenhum tipo de entendimento do que está acontecendo. Existe gente assim no consórcio, infelizmente, tá? E sobrevive, né, depois dos primeiros 12 meses, 24 meses, 36 meses de grupo, quem tá realmente comprometido com o longo prazo do consórcio, ou novos entrantes que entram nesse grupo, mas que tem uma parcela maior. Então, normalmente é um público também um pouco mais seleto que consegue pagar uma parcela maior. Isso muda completamente a dinâmica do grupo e é importante, porque esse cenário dá mais previsibilidade. Esse cenário faz com que você consiga ser mais assertivo no valor de lance que você vai dar, porque você vai ter o histórico e você vai analisar o histórico do grupo. Diferente de um grupo em formação, que é o oposto de em andamento, é em informação, que você não tem histórico nenhum e todo mundo que está ali, ou a grande parte que está ali, está realmente desesperado para ser contemplado. É o cenário de menor parcela, de menor visibilidade do histórico, não tem basicamente nenhuma ou quase nenhuma, e você não consegue nem prever o que vai acontecer. Em muitos casos, o cenário é mais favorável, e quando eu falo favorável aqui é de previsível, quando você tem grupos em andamento. E quanto mais em andamento, mais previsibilidade. Contudo, maior o valor de parcela. Matematicamente, você vai ter menos tempo, o maior valor de parcela você vai ter que pagar. Tá bom? Então, fica atento a isso. É um trade-off que você vai ter entre previsibilidade e valor de parcela maior. As taxas, muitas vezes, podem até ser negociadas, tá? Porque lembra, às vezes a taxa é comunicada no total, 18%, 20%, 30%, mas isso muda menos ou diz menos quando você não sabe o tempo. Tá? Lembra que 20% em 200 meses é uma taxa, 20% em 10 meses é outra taxa, 20% em 100 meses é outra taxa, tá? Então cuidado com isso, é importante ver o valor da taxa também, mas normalmente você consegue uma negociação, uma redução dessa taxa de administração, porque o grupo falta 10, 20, 30, 40 meses para acabar, você consegue adequar aquilo ali, tá bom? Antes de escolher essa cota, então, analisa também os grupos em andamento para ter uma certeza. Se quiser, compara o grupo em formação com o grupo em andamento. E óbvio, diferentes grupos em andamento, né? Grupo em andamento há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, eles vão ter padrões de comportamento muito diferentes. Essa análise pode te poupar tempo e muito dinheiro. Forma 2, mantenha sua cota sempre em dia. Pô, Fernando, mas aí é óbvio, né? Não é não. E ainda que fosse, o óbvio tem que ser dito. Gente, é loucura o tanto de cliente que às vezes por um erro operacional, acabou o dinheiro do mês ali, ele não paga a parcela. E aí ele descontinua todo o planejamento que estava sendo feito para ele ser contemplado. E aí, às vezes, ele fala, porra, mas eu ia ser contemplado em 6 meses, não fui. Primeiro que não tem garantia de idade de contemplação. Segundo que desses 6 meses que você participou, 3 você não participou porque você não pagou parcela. Quem não paga a parcela não participa da Assembleia. Lembra disso, esse é o básico, mas muita gente acaba colocando aqui, trocando os pés pelas mãos, porque esse não fez o básico que era pagar a parcela, tá? Então, as parcelas atrasadas, elas podem impedir a sua participação na Assembleia, elas atrapalham o grupo também, porque o grupo deixa de arrecadar saldo, vai contemplar menos, isso acaba gerando ali um ovo à galinha, né? Menos gente contemplando, menos gente pagando, menos gente contemplando, que significa menos gente focada no longo prazo, o cara desiste, aí, meu amigo, é a ruína daquele grupo. Um grupo bom é um grupo que tá todo mundo pagando em dia. Todo mundo, modo de falar, sempre vai ter alguém que atrasa, mas dentro de um limite, de uma faixa, é muito razoável, tá? Não crie obstáculos a você mesmo dentro dessa estratégia, tá bom? Seu objetivo, então, é ser contemplado rápido. A disciplina financeira com o consórcio é básico. Não paga no dia do vencimento, não. Paga uns 2, 3 dias antes. Pra quê? Coloca um alarme no seu celular. Ou se a administradora possibilitar um débito automático, faça isso. Mas não atrasa a sua parcela, que você vai atrasar o seu planejamento. Forma 3, usa o lance embutido. Eu já falei de lance embutido aqui, você pode ver nos vídeos aí, eu dou uma aula completa sobre isso para você. O ponto é, muita gente acha que para você dar o lance, você vai precisar de ter uma fortuna guardada, e não é bem assim, tá? Veja, é preciso
responsabilidade com o lance embutido, cuidado com ele não é milagre, ele não é obra do divino. Calma, vê os outros vídeos para você ver, mas tenha ele como, obviamente, um companheiro muito importante seu. Algumas administradoras, então, elas vão permitir usar esse lance embutido de diferentes regras. Você vai ter que ver qual que é a sua regra, tá? Qual que é o valor e a forma como ele é calculado. Isso tudo pode mudar o seu planejamento. Mas é importante você saber que o uso do lance embutido diminui a necessidade de recurso próprio. E tem um tema que eu também já expliquei, não vou entrar em detalhes aqui agora, mas que o dinheiro tem valor no tempo. E liquidez também é um valor. Decora essas duas coisas, porque às vezes a pessoa fica com receio de dar um lance embutido de 30%, porque ele não vai resgatar 100, vai resgatar 70%, ok. Só que esses 30% que você deixou de tirar do bolso, ele está guardado, rendendo para você, ele está em outro negócio, você está usando esse dinheiro de outra forma. Isso é um valor do lance embutido. É verdade que ele pode encarecer o produto no final, é verdade, mas lembra, consórcio não é fim em si mesmo, consórcio é meio. Então, se você estruturar o consórcio junto de outros produtos financeiros, pode fazer muito sentido você não descapitalizar. Na minha visão, dinheiro bom é dinheiro no meu bolso. Então, se eu puder usar o embutido, ainda que o custo fique um pouquinho maior do meu consórcio, eu vou estar ganhando esse dinheiro porque ele vai estar rendendo em algum tesouro, em algum título, em algum ativo no mercado financeiro. Ele vai estar sendo empregado de uma forma positiva para mim ou minimamente guardado como reserva de emergência. Calcula tudo isso. Lembra que não é só a conta do consórcio, tem todo o ponto do uso do dinheiro, da liquidez e da segurança de você guardar esse patrimônio para você, tá bom? Atenção, nem todos os grupos têm essa modalidade. Portanto, veja na sua administradora, no seu grupo, porque isso pode mudar de administradora e de grupo a grupo, mas é sim uma estratégia para você acelerar. Forma quarto, transforma dinheiro extra em acelerador. Gente, isso aqui é o básico de gestão financeira pessoal, tá? Todo mundo aqui vai ter uma forma de levantar um dinheiro que não seja o do dia a dia. Tem gente que é 13º, férias, tem gente que é comissão, tem gente que é algum bico, alguma tarefa esporádica que pode fazer para ganhar um dinheiro. Então, isso é possível. Tem gente que faz, tem gente que ganha mais dinheiro nisso até do que a atividade normal do dia a dia dela. O grande ponto aqui não é o ganhar dinheiro, é o como gastar o dinheiro. Esse ponto merece atenção, justamente porque o camarada ganha o dinheiro, mas ele vai gastar em farra, vai gastar em cachaça, vai gastar em festa. Ele não usa o dinheiro dele pro que importa. Isso aqui não é um culto a você virar uma freira, um monge, não. Não é isso, não. Mas pelo amor de Deus, gente, todo mundo aqui é adulto. Ganhou um dinheirinho, guarda. E se possível, guarda já pensando no lance. Porque o lance virá. E se você não tiver nenhum dinheiro para dar esse valor, você vai ser contemplado como? Você vai contar realmente com a sorte? Então faça uma previsão, coloca como meta para você e para sua família. Pô, vamos fazer um bico, vou fazer uma venda, eu vou fazer uma corrida de Uber, eu vou fazer algo a mais, uma renda extra a mais. Mas esse dinheiro que eu ganhar vai ser para eu guardar para dar o lance, tá? Não faz sentido você trabalhar tanto para uma coisa e gastar com a latinha de cerveja que vai embora em 5 minutos. Considerando uns e outros aí, 30 segundos, a coisa já vai embora e aquele dinheiro que você gastou 1 hora para ganhar vai pro ralo, literalmente muitas vezes. Então cuidado com isso, usa esse poder de aceleração que você tem da sua juventude, da sua força de trabalho de uma forma correta. De novo, muitas vezes ganhar dinheiro não é o problema é gastar o dinheiro, que é o gasto que não traz nenhum retorno para você. Você tem que estar ciente disso, tá? A maioria das pessoas é assim. Veja o que vale para você, independente se você for rico, milionário, se você não tiver um puto no bolso, não importa, você vai precisar cuidar disso, e isso é uma autorreflexão que você vai ter que fazer. O travesseiro é o seu melhor mentor, é quando você deita na cama que você vê o que você fez de certo, o que você fez de errado. Não abra mão disso. Forma 5. Escolhe a carta certa, pelo amor de Deus. E quando eu falar carta, é a carta, o grupo, o plano, é a condição. Tem gente que olha só o valor de parcela e decide se aquilo ali cabe no bolso, não cabe. É o cúmulo de ser brasileiro, é isso. Eu já fiz vídeo aqui explicando como que você olha e decide que grupo que você tem que entrar,
tem aquele funil de vendas, de você analisar o grupo. Eu ensinei tudo isso. Mas o mais importante aqui, ver esse vídeo depois, é cuidado de olhar só o valor de parcela. Você vai ter que olhar lá o número de clientes ativos no grupo, de clientes que estão dando lance, dos valores de lance, do percentual de lance. Tem uma metodologia que eu já expliquei isso daqui várias vezes. Cuidado, tá? Cuidado com o vendedor que é bom demais, que é muito papinho aqui. Gente, isso aqui é um planejamento financeiro, você não pode brincar com uma coisa que é provavelmente a maior ou a mais importante que você já fez na sua vida. Então, muita responsabilidade com essa decisão. A escolha da carta certa, ela pode arruinar o seu plano ou encaminhar, ou deixar na cara do gol para você buscar a sua carta de crédito, tá? Cuidado com isso, a melhor carta não é a mais barata, com menor parcela, menor taxa, de maior valor, não. Segue a metodologia, deixa muito claro o que você quer para o seu vendedor, vai com muita calma, muita cautela, porque você está prestes a fazer um excelente negócio, mas você tem que estar muito ciente que os melhores negócios não são feitos com emoção, eles são feitos com razão e com cabeça, tá? Então, ó, papel e caneta na mão, dá uma olhada com calma, segue a metodologia no outro vídeo que você vai ver, implementa ela, não erra aqui. Forma 6, veja as formas de lance do seu grupo. E aqui eu quero pegar 2 deles em específico, porque o tradicional, quando a pessoa fala, você pode ser contemplado por sorteio ou por lance, normalmente ele está falando do lance livre. Legal. Lance livre é coisa de louco. Pode ter lance de qualquer jeito aqui. Ele é útil, ele é viável, dá pra fazer, mas não é ele que eu quero falar hoje. Quero falar de 2. Um, que é o lance fixo. O lance fixo é legal, é importante você saber. Normalmente ali ele pode estar em 30, 25, 50. Tem grupos que podem ter mais de uma classe de lance fixo. E é aquele que você coloca lá, olha, eu vou participar no sorteio, tô em dia, bonitinho, e eu quero participar no lance fixo também. Só que concorda que muita gente vai dar lance fixo, seja ele de 30, 40, 50%, não importa. E aí você tem um segundo sorteio, portanto, entre os lances fixos. Mas é importante, se o lance estiver dentro ali do seu patamar e se a forma de pagamento poder ser um embutido, porque chama de lance embutido, mas não é um tipo de lance, ele é uma forma de pagamento. Eventualmente, se o lance fixo for de 30 e a forma de pagamento poder ser o lance embutido de 30, você não paga nada de lance se for contemplado. Lindo, né? Contudo, é tão lindo que muita gente quer, como muita gente quer, a forma de você escolher a pessoa é num sorteio entre todos do lance fixo. Anotou? Segundo ponto é o lance fidelidade. Algumas administradoras trabalham, eu pessoalmente gosto muito, que é basicamente um lance em que você só pode participar dele, só pode ofertar ele se você passar de X assembleias. Algumas são 12, 18, 24 e é lindo porque ele alinha o interesse. Ele só vai participar desse lance, que é um lance às vezes menor do que a média do mercado, quem tiver ali esperado 12 assembleias em dia, bonitinho, sem nenhum atraso. 24, depende do seu grupo, tá? Aqui a concorrência normalmente é menor, justamente por isso, né? Porque você tem um filtro ali das pessoas que chegam ali e você pode fazer um excelente uso do seu dinheiro. Dá uma olhada na sua administradora se você consegue. É uma excelente forma de você acelerar com um pouco mais de previsibilidade. Forma 7, a última mais importante. Entra com um plano de contemplação. Gente, o que é o plano de contemplação? Não bonito demais para uma coisa simples. Você não entra numa maratona de 42 quilômetros sem nunca ter entrado na pista, sem nunca ter corrido, sem nunca ter se preparado. A lógica é a mesma. Se prepara para o seu consórcio. E quando eu falo se preparar, é tanto numa instância psicológica, de expectativa, de você não achar que vai ser contemplado no dia seguinte, mas também numa instância financeira. Guarda dinheiro, entrou num consórcio, quer fazer esse comprometimento com o seu eu do futuro, com o seu mundo financeiro, que às vezes você nunca visitou o seu mundo financeiro, agora o consórcio vai te obrigar, é por isso que ele é um mecanismo importante. Faz direito, poupa dinheiro, reduz um pouco o gasto se estiver apertado, aumenta os ganhos se não tiver onde reduzir. Não ache que o consórcio é milagre. Tá, mas também não entra sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de análise. Faz o básico, faz as contas. Qual que é o valor da parcela e quanto que eu ganho? Mas não é só isso, eu preciso dar um lance. Por quê? Porque tem tantas pessoas para ser contemplada e só tem 2, 3, 4, 5 contemplações por mês. Então não vai dar, se eu contar só com a sorte não vai dar certo. Precisa acelerar com o lance. Faz o planejamento, envolve a família no processo. É tão básico,
mas é o básico que tem que ser dito, porque ele funciona. Se você não fizer isso com a sua família, se você não se engajar, se você não se comprometer consigo mesmo, em trabalhar um pouco mais, em gastar um pouco menos, aí, gente, vai ficar muito difícil. Ficar contando com sorteio no consórcio quando você tem pressa é quase beira insanidade, e a gente não pode se comprometer com o futuro familiar na base da sorte, a gente fazer planejamento. Então cuidado com as promessas ilusórias, cuidado com os não, eu já contemplei tantos. Resultado passado não é garantia de resultado futuro, é o mantra que se repete no mercado financeiro brasileiro, ele também vale para o consórcio. Quando a gente fala de criar um plano de contemplação, é um plano para você juntar o dinheiro necessário para que no momento que você quiser ser contemplado, que pode ser no primeiro mês, mas pode ser no sexto mês, no 12º mês, pode ser no 5º ano, não importa, mas que você tenha o capital para isso. Faz com um pouco de planejamento, pelo amor de Deus. Se você errar isso, você vai acertar o quê? Você entra no consórcio completamente cego, sem nenhum tipo de retaguarda financeira, queimando todo o seu capital, aí você vai virar um insatisfeito com o consórcio depois, num dia que eu te avisei. Esse é o básico. Senta agora com a sua família, reúne todo mundo e fala: eu preciso pagar tanto de parcela e além disso eu preciso de guardar um dinheiro pro lance. Vocês aqui, meus filhos, minha senhora, seu marido, vai estar comprado nessa ideia? Se sim, faz. Se não, troca de família, né? Porque, pelo amor de Deus, se nem se comprometer com o seu futuro, tá danado. Meu objetivo aqui era fazer você perceber que a contemplação ela não acontece por acaso. Tem um plano, tem um método, tem 7 formas de você acelerar. Eu falei todas elas aqui. Mas mais importante de tudo é você se comprometer com o seu eu do futuro, né? Dói o tempo que você não tá com a carta de crédito, você não realizou, eu sei que dói, mas as boas coisas na vida levam tempo e o tempo tá a seu favor, no consórcio também. Mas é preciso comprometimento, é preciso disciplina, disciplina financeira, disciplina psicológica, tá? Consórcio não é milagre, mas é uma baita ferramenta para te ajudar a atingir os seus sonhos e os seus objetivos. Pergunta que eu quero te fazer então, e eu termino esse vídeo por aqui, o vídeo mais importante que eu fiz nesse canal até então. Qual dessas 7 formas você não conhecia e qual que você vai aplicar primeiro? Porque se você está vendo, se você chegou até aqui é porque você quer fazer um consórcio e junto a gente vai fazer a maior comunidade consorceira do Brasil. Segue esse canal, manda esse vídeo pro amigo que está buscando um consórcio, mas ele está mais perdido do que tudo. Eu posso ajudar esse camarada. Te vejo semana que vem, tem mais vídeos saindo todo dia praticamente. Tá danado, mas nós estamos conseguindo. Vou curar da gripe. Eu volto. Tchau, tchau.